Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos refletir juntos a palavra de Deus na liturgia de hoje, dia 10 de abril de 2025. Estamos na quinta semana da Quaresma. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3 ao 9. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã, como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que bonito, um Deus todo-poderoso que fala com a humanidade, conversa com seus escolhidos, e aqui ele contrai uma aliança eterna com Abraão, nosso pai na fé. Um homem que era fiel a Deus, que seguia seus preceitos, tinha um coração reto. É claro que no tempo de Abraão não havia toda a revelação. É claro que ali havia uma pedagogia divina em etapas que ia educando o seu povo. E Abraão tem uma parte muito importante nisso, porque foi com ele que Deus se estabeleceu como o Deus daquele povo, adquirindo para si, através dessa aliança, o povo seu. Uma aliança que tinha um sinal visível na circuncisão, mas que agora, para nós, tem o sinal visível no batismo. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, algo que estava ali sendo rascunhado em Abraão é levado à plenitude numa nova e eterna aliança, que na verdade é construída a partir do alicerce dessa antiga aliança com Abraão. E se levarmos isso em conta, a primeira aliança não deixa de ser uma aliança eterna. Ela é restaurada, revigorada, levada à sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo. E chamamos assim de uma nova aliança em nosso Senhor. Deus cumpriu tudo o que falou a Abraão. E ele vai cumprir tudo o que já nos revelou na história da salvação. Precisamos crer, meu irmão e minha irmã, de que toda a promessa de Deus já aconteceu, está acontecendo ou acontecerá, porque o Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos refletir juntos o salmo de hoje. É um belíssimo salmo, 104, em algumas traduções, 105, e o refrão diz exatamente isso que eu disse. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Olha só que salmo tão belo, meus amados. É um salmo que vem falar da fidelidade de Deus. Ele cita ali até uma linhagem
daquela fé que foi passada do pai Abraão a seus descendentes, um povo que permaneceu sempre nessa linhagem de povo de Deus, mesmo que na história ali a gente tenha visto pecados, quedas desse povo, mas também nós somos povo de Deus. Não continuamos também caindo nas nossas negações a Deus atualmente? Mas sim, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, mesmo que aquele povo tenha caído e pecado, o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele está sempre renovando a aliança conosco, porque Deus é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis. Ele permanece nos dando oportunidades de conversão, e nós temos que louvar a bondade, a grandeza da misericórdia desse Deus, sem desconfiar da sua justiça. Um dia chegará e todas as pessoas colherão o fruto daquilo que plantaram ao longo de suas vidas. Mas diante desse Deus tão bondoso, misericordioso e justo, a nossa postura deve ser de uma confiança, de um povo que toma posse da aliança e age como um povo que tem um Deus a quem servir, a quem amar, a quem adorar. Vamos para o Evangelho? É um Evangelho muito bonito de hoje também. Vai ter ligação com a leitura e o Salmo. E é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que leitura bela, olha que leitura magnífica. Ela vem nos fazer essa ligação direta com a primeira leitura em Abraão, a aliança eterna. E Jesus vindo falar dessa aliança para renová-la e levá-la à plenitude. Em teu nome, pelo teu sangue redentor, pelo teu sacrifício na cruz, a sua ressurreição que vem selar tudo isso. Mas veja que magnífico, meus amados. Havia ali uma discussão com Jesus, né? Aqueles homens estavam abismados diante daquilo que o nosso Senhor falava. A libertação do mal, do pecado, como já vimos nas leituras. Uma discussão ali acontecendo. Ora, mas como você pode ser maior do que o nosso pai na fé, Abraão? E Jesus fala algo muito interessante. Abraão exultou com o meu dia, com a minha manifestação. Então, Jesus reconhece que Abraão sabia da vinda do Messias. Jesus reconhece que Abraão, de alguma forma que nós não sabemos, teve contato com a revelação do próprio Jesus, que viria libertar o povo e selar essa aliança. Muitos padres da igreja veem no sacrifício de Isaac, que Abraão vai oferecer no monte,
E não é um sacrifício que chega à plenitude porque Deus o impede de entregar a vida, mas houve ali uma fé e um sacrifício no coração. Abraão entregou o seu filho a Deus. Muitos padres da igreja veem ali uma prefiguração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus Pai oferece em sacrifício pela redenção de toda a humanidade. Será que ali Abraão teria tido contato consciente com a vinda do Filho de Deus seria entregue em sacrifício? Os padres da igreja conseguiram perceber. Será que Abraão percebeu nessa hora? Nós não sabemos. Que eu conheça, eu não vi ainda na tradição e no magistério uma ligação completa disso, mas eu já vi suposições. Talvez, né? Quem sabe? Mas o que é fato e que Jesus atesta aqui é que Abraão, de alguma forma, viu o dia de Nosso Senhor, viu essa manifestação do Messias esperado, né? E isso é maravilhoso. Uma das mais potentes palavras da revelação do Deus conosco se faz aqui. É uma palavra forte, é uma palavra que confronta os poderes do universo, as potestades, faz tremer a terra. Uma palavra que encheu de ira aqueles homens que estavam ali e quiseram apedrejar Jesus. Antes que Abraão fosse, eu sou. Antes de Abraão, de todos os profetas, antes de tudo, eu sou. O tetragrama sagrado, Yahvé, Javé, a palavra que era proibida de ser proferida, até mesmo por sacerdotes que só falavam ali uma vez por ano no templo com todo um ritual. Inclusive, se usava o termo Adonai para dizer Deus, Senhor, e não se usava Javé, esse tetragrama sagrado, porque era a palavra de Deus, o nome de Deus revelado para Moisés na sarça ardente lá em Êxodo. Jesus abre a boca para falar: eu sou esse Deus. Eu sou. Ele é o Verbo encarnado. Ele estava ali desde antes de tudo. Ah, mas como é que você, com menos de 50 anos, pode ser mais velho do que Abraão? Porque antes de Abraão ser, eu sou. Eu já estava lá. Eu sou o Deus. Eu estou me revelando aqui diante de vocês. E qual é a atitude daquele povo com a revelação do Deus conosco? O Emanuel, o Deus no meio de nós, o grande eu sou. A reação daquele povo é entender que um homem qualquer está se fazendo de Deus, está fingindo ser Deus, está se proclamando como Deus. Isso é uma blasfêmia, então vamos apedrejá-lo. Pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Hoje em dia, meus amados, a sociedade ela não pega em pedras, mas ela pega em todos os seus instrumentos de destruição de reputação, instrumentos de cancelamento, instrumentos de perseguição ideológica e agora também física, instrumentos de ridicularização, de assassinato de reputações, para destruírem a vida daqueles que reconhecem Jesus como Deus, daqueles que reconhecem e adoram Jesus na Eucaristia. Querem apagar o nome de Deus deste mundo, querem fazer sumir o grande eu sou. Mas é impossível. Mesmo que destruam os templos físicos da Igreja Católica, mesmo que profanem a Eucaristia, e vão ser julgados por isso, mesmo que persigam pessoas inocentes que só querem rezar, mesmo que empurrem todo tipo de ideologia, toda a vida das pessoas corruptas e opressoras acaba. Jesus aqui vai falar da vida eterna. E é a vida que vão ter aqueles que estão
seguindo o Deus Todo-Poderoso. A vida carnal, material, ela vai acabar. E aqueles homens ali que estavam perseguindo, querendo apedrejar Jesus, estavam tendo uma visão somente materialista. É a mesma visão materialista que tem aqueles que querem destruir a fé bloqueando um canal no YouTube, que querem destruir a fé destruindo uma igreja, que querem destruir a fé aprovando leis a favor do aborto, colocando ideologia de gênero para criancinhas pequenas. São os mesmos que querem, com palavras opressoras, atacar ponto por ponto tudo aquilo que um católico acredita. Atacar ponto por ponto, e até mesmo pessoas dentro da igreja já começam a agir contra a fé. Como dizia São Paulo VI, a fumaça de Satanás adentrou na igreja. Mas tudo isto, embora faça parte de um combate espiritual pela salvação, onde deve haver uma escolha entre o bem e o mal, mas todos aqueles que estão depositando a sua esperança num conforto, numa ideologia aqui da terra, até mesmo numa perseguição aqui na terra, tudo isso vai cair. Eu posso ser perseguido, posso ser morto, você também, mas não vão matar a vida eterna, não vão nos roubar a glória se permanecermos seguindo os mandamentos do grande Eu Sou, do Deus conosco, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos protege de todo mal. E o pior mal não é a morte física aqui. O pior mal não é um cancelamento. O pior mal não é que as pessoas zombem da sua fé. O pior é o mal eterno, a morte eterna que vai acontecer para aqueles que quiseram e querem apagar o nome de Deus da história, expulsar tudo o que refere-se às coisas do alto, às coisas do céu, de todos os ambientes. Arrancar do coração das pessoas o amor a Deus. Tem muita gente lutando por isso. Claro que em nome do inimigo de Deus. Mas nós vamos permanecer fiéis se Deus nos sustentar, porque a dificuldade aumenta. E é na dificuldade que deve aumentar o amor a Deus. Será que você está disposto, está disposta? Até diga aí nos comentários. Como está o seu coração? Qual é a sua disposição de permanecer firme, fiel a Deus? Não importa o nível ao qual a perseguição possa chegar, mesmo daqueles que estão dentro da sua casa. Será que alguém já não te persegue por rezar demais? Por professar a sua fé num Deus? Será que já não estão zombando da sua devoção, da sua fé? Você não percebe o nível da perseguição aumentando cada vez mais? E começa com uma zombaria, depois com uma ofensa, depois com uma perseguição em palavras e depois uma perseguição física, como no tempo dos mártires? A fé verdadeira será perseguida. Aqueles que estão dentro da igreja, mas estão confortáveis, dialogando com os políticos, dialogando com o mundo, já deixaram o evangelho verdadeiro. Porque há normalmente um confronto entre a verdade de Cristo e a verdade deste mundo. Não vai dar para agir com fidelidade a este Deus e ao mesmo tempo querer ser agradável a este mundo com suas ideologias. Então não existe meio termo. Claro que nós podemos ser astutos, claro que nós podemos ser sábios, não nos expor a perigos desnecessários, a brigas que não levam a lugar nenhum, não expor a divisão. Claro, não precisamos sair por aí como novos cruzados, mas em nosso coração a verdade deve reinar. Em nossas opções de vida, a verdade deve reinar. Isso é inegociável. Não podem atacar a nossa consciência, a nossa fé e nos obrigarem a fazer alguma coisa que este mundo considera bom, mas que Jesus já condenou há muito tempo. Mantenha-se firme na fé, meu irmão e minha irmã. Estamos juntos nessa caminhada e Deus vai nos sustentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.